Eu queria começar contando uma história para vocês sobre quando eu era mais novo, né? Pra gente chegar no centro, na onde eu quero falar a verdade. Eu lembro que antigamente eu tinha, para sair, sei lá, as menininhas da igreja, principalmente, parecia que eu era um pouco bonito. Elas me chamavam muito para ir pro cinema, principalmente as filhas dos pastores. E eu lembro que para conseguir eu tinha que ir cedo, sei lá, eu ia catar latinha. Mas quantas vezes eu já fiz isso quando eu era pequeno? E na época existia latinha na rua, já não existe mais, né? Eu lembro que eu acordava às 5 horas da manhã e pegava e ia pra rua catar latinha pra no final da tarde ter aquele dinheiro e no final de semana poder sair com a filhinha do pastor. E eu lembro que eu era muito manteiga derretida. Na época era essa gíria, não sei como é que é a gíria de hoje. E foi interessante que quando eu fazia essas situações, eu chegava em casa às vezes chorando, porque cortava um pouco a mão, ou chutava, batia o dedo, e eu chegava sempre chorando para minha mãe. Ou seja, eu sempre usava desse choro para chamar a atenção da minha mãe, sei lá. Só que hoje, estudando um pouquinho sobre dor, eu entendo um pouco do que eu tentava fazer. Né? Eu usava a dor como mecanismo para chamar a atenção, porque eu tinha irmã mais nova, enfim. Então era bem choroso. Só que em alguns momentos eu não chorava, e era engraçado. Quais eram os momentos que eu não chorava? Quando eu estava na frente dessas meninas, ou dessas namoradinhas, enfim. Eu lembro que uma vez eu estava na frente da namoradinha, isso na igreja. Cara, deu uma pancada no joelho assim, na quina, e eu lembro que eu fiquei estático assim, e pasme, eu nem manquei para começar. Eu simplesmente continuei. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a situação é bem engraçada. Porque, como eu falei agora, a dor é uma questão muito individual e ela depende muito e a gente consegue controlar, né? Quando eu estava sozinho, eu era choroso, a dor me incomodava. Mas quando eu estava na frente de alguém, eu conseguia, digamos, entre aspas, modular aquela dor e não expressar ela, né? Por mais que ela fosse extremamente corrosiva, estivesse doendo muito por dentro, eu mantinha aquela postura de que não estava sentindo dor, né? Isso cai um pouco da definição do IASP, que eu vou falar daqui a pouco, né? Que é a definição do IASP, que é um instituto mais respeitado que estuda sobre dor, e ele fala que a queixa de dor ela não é só verbal, né? Porque eles associam até a questão do animal em si, que não tem como queixar de dor, mas a dor é presente. Então, por mais que eu sentisse essa dor, eu não me expressava, eu não colocava ela para fora em alguma situação verbal, né? Eu simplesmente absorvia aquilo porque estava no meio social e eu não queria demonstrar essa, digamos, entre aspas, essa fraqueza sobre dor, né? Então a gente começa a perceber que a dor, ela tem um fator extremamente importante, que é um fator social. Então a gente entra de novo naquela frasezinha da questão biopsicossocial. A dor ela tem esses fatores, né? A dor não é só algo que a gente eu já vou falar sobre a definição do IASP. A dor não é só aquela questão que a gente se corta e você vai sentir dor, não. E às vezes você pode se cortar e não sentir dor, né? A dor ela está muito associada a uma percepção cerebral, né? Porque ela vai ser modulada ali na medula, da medula ela vai lá para o cérebro, e do cérebro determina se vai gerar dor ou não. Tá, contei uma historinha, mas aí eu te pergunto, aonde eu quero chegar com isso? Quem assistiu a Breaking Minds de ontem, viu que a gente falou bastante da questão de postura estática, né? Que a postura estática ela não existe, né? Que nós somos um sistema dinâmico, né? Se você for pegar os fluidos, aí você já resume que tudo está em movimento no nosso corpo, porque os fluidos eles constantemente estão circulando, né? Retorno venoso, o questão linfático, enfim. Então não existe essa questão.
E, né, a gente bateu nessa tecla ontem. E a tecla que ela bateu hoje é que a gente tem uma questão, principalmente quem é professor de educação física, de determinar certas coisas dentro de uma academia ou, enfim, onde quer que esteja trabalhando, que é falar que certas posições vai doer. Se a gente entrou nessa visão que a dor ela é biopsicossocial, então crença entra, né? Então quando você chega e fala para alguém que certa coisa vai doer a partir de algo que ela faça, provavelmente vai doer não pelo aquilo, mas pelaquela crença que você implantou nela. E a gente tem muito dessa questão de implantar crenças falando que, por exemplo, se você inclinar a coluna para frente, sua lombar vai doer. O que foi, Jack? Então, assim, isso é uma crença implantada. Eu trouxe aqui, normalmente, nosso mapa mental da aula. Eu vou falar alguns artigos, só que eu tenho só o DOI que fica mais fácil para eu achar depois para poder enviar para vocês. Ontem eu coloquei só as referências e eu não consegui ainda achar, tenho que dar mais trabalho achar. Então eu coloquei o endereço dos artigos. Então vamos falar um pouquinho da questão do movimento em si. Tem um artigo que mostra que quanto mais ativo você for, menor é a chance de você ter risco lombar. Então, novamente, entra aquela questão. A dor você não pode determinar no exercício, você não pode falar que agachar de um jeito vai doer, porque a dor ela vai ter que ser uma percepção cerebral. O corpo vai ter que transformar aquilo em dor, né? E você não determina aquilo virar dor. Mas se você coloca a crença numa pessoa, vai virar dor. O Sentar tem um artigo bem interessante que... Não, um artigo não, né? Uma meta-análise, na verdade, né? Que é uma revisão de vários artigos. Que sentar e dor lombar não existe associação. Existe um único artigo que achou associação, mas a pessoa tinha que ficar sentada 6 horas ininterruptas. Ou seja, quem consegue ficar 6 horas ininterruptas numa posição? Então, essa questão do artigo, ele mostrou que na verdade não é nenhum sentar, é a inatividade física que vai gerar dor. Então, novamente, a gente bate naquela tecla. Quanto mais você se movimentar, menor vai ser o risco de você ter dor lombar, vamos dizer assim, ser um pouco mais específico. Dor lombar inespecífica. A gente já vai falar das questões das bandeiras amarelas e vermelhas da dor lombar, tá? Então, assim, a gente começou com um apanhado falando sobre dor, então vamos tentar focar um pouquinho na dor lombar, que é o, digamos, é o que a doença, né, que mais inabilita no mundo, é a dor lombar, que é até pela Global Burden, que ela tem um estudo que ela mostra a quantidade de anos que a dor lombar incapacita as pessoas, para ver mais de milhões. Que, por exemplo, se eu tiver uma dor lombar hoje e eu ficar um mês sem fazer nada, incapaz, já que tiver uma dor lombar e ficar 2 meses, então esse instituto pega essas incapacidades, esses tempos de incapacidade e somam. Então eu fiquei 1 mês, já que ficou 2, então a gente já tem ali no nosso estudo 3 meses de incapacidade advindo da dor lombar. Então a dor lombar tem milhões de anos de incapacidade. É bem interessante. E tem um estudo que, cara, ele é extremamente importante. Eu acho ele fantástico, né? Porque a gente tem a tendência de falar, se você pegar o peso com a coluna curvada, vai dar hérnia. Se você fizer qualquer coisa e, digamos, entrar em retroversão, você vai sentir dor. Se você ficar com a coluna curvada, vai doer. Enfim, esse estudo ele é de 2014. Ele está no PubMed. Eu tenho um DOI aqui, depois eu posso passar. Bom dia, Robson. Beleza? Pasmem. Foram uma meta-análise onde avaliaram 3.000 pessoas. Qual era a única inclusão, né? A única cobrança, digamos assim, para eles incluírem a pessoa no estudo, ela era ser assintomática, ela não poderia ter dor lombar alguma, né? Então foram 3.000 pessoas, eu coloquei até aqui
o gráfico para poder ficar bem bacana para a gente poder entender. Então eles avaliaram, né, fizeram exame de imagem na coluna dessas pessoas assintomáticas, ou seja, sem dor, elas não tinham dor. Foi de pessoas de 20 até 80 anos. Então eles avaliaram se as pessoas tinham hérnia, se elas tinham protusão e degeneração nesses exames de imagem. Então, o que eles determinaram? O que eles acharam, na verdade? Pessoas de 20 anos podem ter 20% de chance de ter uma hérnia assintomáticos, 29% de ter uma protusão assintomáticos e 37% da população até 20 anos pode ter algum tipo de degeneração na coluna, sem sentir dor, né? A gente vai para 40 anos. Pessoas até 40 anos têm 50% de chance de ter hérnia, 33% de ter protusão e 69% de ter algum tipo de degeneração na coluna lombar, sem sentir dor. Já vamos pular aqui para as de 80. Pessoas de 80 anos, elas têm 84% de chance de ter hérnia, 43% de chance de ter algum tipo de protusão e 96% de chance de ter alguma degeneração. Ou seja, é igual uma vez eu falei lá no Telegram, é um processo de envelhecimento, assim como a pele envelhece, a nossa coluna também envelhece. E nem por isso essas degenerações, protusões estão associadas à dor. A dor ela vai muito além. A gente não vai entrar hoje na questão da neurociência da dor. Eu quero trazer alguns estudos mostrando a questão biopsicossocial, alguns estudos que mostram que não associaram dor, né, lesão à dor. Porque tem uma frase que eu gosto que é: se nem a lesão determina a dor, aí para não ficar muito agressivo, né, como você pode determinar que algum movimento vai gerar dor, né? A minha frase original seria: se nem a lesão determina a dor, quem é você para falar que algo vai doer? Só que isso fica muito agressivo e a galera é muito sensível, né? Então a gente tem que amenizar um pouco. Mas tem estudos que mostram pessoas, atletas, com rompimento do menisco e são assintomáticos, né? Tem estudos que mostram que pessoas com lesão, com dor, agora vamos falar da dor, com dor no ombro, eles fizeram ressonância nos dois ombros e mostra que o desgaste, que o ombro que às vezes a pessoa sente dor, ele não tem nada, e o desgaste ou rompimento parcial de algum ligamento, tendão, se dá no ombro oposto. Então, assim, a dor ela é muito multifatorial. A gente pode determinar a dor por algo que você acredita, né? Porque a gente entra com a crença. Se você faz com que aquela pessoa acreditar que ela for pegar algo no chão com a coluna curvada e doer, vai doer não porque a coluna dela está encurvada, vai doer porque você colocou essa crença nela. Rompimento ou desgaste no início? Oi? Rompimento e desgaste no início. Rompimento. Já que está perguntando aqui. É o estudo que mostram que atletas podem ter rompimento no menisco e não sentir dor. Aí a gente entra com aquela ideia que a dor normalmente pode não estar associada com a lesão, muito menos com o grau da lesão, né? A dor está relacionada ao sistema nervoso e não... Sim, Marcos. É como eu falei, é uma questão biopsicossocial, igual eu falei no início aqui. A questão social também influencia bastante, né? Se você está andando na praia sozinho, pisa num prego, você vai deitar no chão, rolar, vai doer. Mas se você estiver com a namoradinha nova, você vai se segurar, né? Não que não vai ter dor, mas você consegue modular essa dor pelo fato da questão social. Beleza? Então vamos continuar. Isso aqui eu já escrevi um pouco no meu Instagram. Pessoas, como eu falei, que a dor lombar ela pode ser até transmissível, né, culturalmente. Tem um estudo de 2007 que eles pegam, né,
eles analisam a questão quando a Alemanha ela se unificou. A gente tem a Alemanha comunista, onde as pessoas tinham um trabalho mais braçal, né, iam para o campo, tinham mais movimentação, e a gente tem uma Alemanha, digamos, liberal, onde eles já buscam desenvolvimento. Normalmente um país quando busca desenvolvimento, a tendência do trabalho é ser mais mental, eles ficam mais nos escritórios trabalhando, ou seja, uma inatividade. Então, quando tinha a separação, eles fizeram os estudos. Na Alemanha comunista, a dor lombar ela era 10% menor do que a Alemanha liberal. Teve a unificação das Alemanhas, passaram-se 3 anos dessa unificação, eles procuraram novamente as pessoas do estudo e viram que 3 anos após, porque a Alemanha comunista começou a trabalhar para se desenvolver. Então viu que essa dor lombar ela se igualou tanto com a Alemanha comunista como a Alemanha liberal. Então até o título do artigo é referente a isso. Pode a dor lombar ser transmissível? Aí o autor até brinca, né? Falando que são culturalmente sim. Porque a gente tem alguns outros estudos que mostram que países de 1990 até 2018, que estavam em desenvolvimento, Índia, China, né? Houve um aumento de 54% na dor lombar, né? Mostrando que essa cultura de desenvolvimento de um país, ela acarreta com que a pessoa fique mais inativa. E a gente já viu que a dor está associada à questão da inatividade. Beleza? E tem outro estudo que mostra que associa a dor lombar ao PIB elevado. Quanto maior o PIB, 2 vezes maior das pessoas desse país sentir dor lombar. Então, assim, a dor é complexa, assim como o movimento é complexo, assim como o exercício é complexo, assim como a vida é complexa. E a gente tem a mania de simplificar as coisas. É aquilo que eu falei ontem no início da Breaking Minds. A gente tem uma cultura de aprendizagem que ela é muito linear. A professora te passa uma questão e você tem que saber aquela questão, né? Você tem que decorar, na verdade você não aprende, você decora para poder responder aquilo. E se você responder aquilo diferente do que a professora quer, você tira 0. Então, assim, a nossa cultura de aprendizagem, ela limita a gente. Quando a gente quer, a gente começa a perceber que essa cultura limitante limita a gente no conhecimento atual que a gente tem hoje. Porque as pessoas até não conseguem entender. Poxa, como é que 50% da população de 40 anos tem algum tipo de desgaste, degeneração ou hérnia e não tem dor? Né? Porque a gente aprende que se tem algo, tem que ter dor. Né? A complexidade em si ela fica muito difícil de se entender e de se visualizar, porque a gente aprendeu sempre coisas lineares, né? Então a gente tem, né? Eu já fiz um convite para a gente começar a entender essa questão da complexidade dos sistemas dinâmicos, porque daí explica muita coisa que a gente com a visão linear de falar que agachar de certo modo vai doer, e se fizer isso vai doer. Só que a galera está conseguindo hoje se libertar um pouco disso, dessa questão de padrão de movimento. Então, ainda a gente vai discutir um pouco sobre padrão de movimento, que vem lá da antiga União Soviética, onde eles queriam que todo mundo tivesse um padrão para poder produzir mais nas fábricas. Então, os estudos que a gente tem de desenvolvimento motor vem dessa questão soviética, que eles queriam padronizar, fazer com que todo mundo fosse uma máquina para poder produzir mais. Tanto que eles estudavam os ferreiros que martelavam, mais experientes que produziam mais, para tentar entender a técnica e transferir essa técnica para os menos experientes, para eles começarem a produzir tão quão a galera do mais experiente. Então eles queriam um padrão de movimento para a produção. E a gente vê esse padrão até hoje, né? A gente exige certos tipos de padrões até hoje, sendo que existe uma complexidade de movimento, né? Sendo que existe uma variabilidade motora e uma variabilidade de movimento. São coisas distintas e que a gente não consegue ter uma replicação tão perfeita. Sim, Jacques, cinesiofobia. A galera tem medo de se movimentar. Eu passei muito por isso, né? Até antes da quarentena eu nunca tinha estudado sobre dor. E você mesmo sabe que eu ficava me limitando, vou descansar. A minha dor lombar só piorava.
Hoje eu estou mais ativo, por mais que às vezes eu tenha dor no movimento, a dor passa, enfim, né? A principal ferramenta para a dor é a educação. Você tem que ensinar o seu aluno, mostrar que aquele certo tipo de movimento, porque muitas das vezes a gente quer limitar o movimento. Vamos dizer, se o aluno tem uma osteoartrite, isso não é uma dor mecânica. Por que você vai limitar o movimento? Isso não foi uma lesão mecânica. Por que a gente vai limitar esse certo tipo de movimento? Né? Até um pensamento acromial, uma sensibilização neural. E a gente quer limitar o movimento, a gente quer que a pessoa repouse. Né? Então, assim, a gente tem que rever um pouco sobre dor. A gente durante as break a gente vai entrar na neurociência da dor, a questão da modulação, nociceptivo, porque a dor, né, a gente tem sensores nociceptivos e temos sensores polimodais, que são terminações nervosas que pegam a informação, levam para a medula, da medula vai para o cérebro. E a dor, ela não está sempre associada a uma ativação nociceptiva. Assim como pode haver uma ativação nociceptiva e não chegar no cérebro uma modulação de dor. Então entra novamente na questão da complexidade. Beleza? Existem 3 tipos de dor. Que é a nociceptiva, quando você tem alguma ativação do nociceptor, vamos dizer, você se machuca, você tem uma lesão. Existe a dor neuropática, que é essa questão que eu citei, a questão do pensamento acromioclavicular, né? Ou a pessoa pode ter um pensamento, aí sim a gente tem que verificar se você tiver uma hérnia e essa hérnia irradiar, aí pode ser um pensamento, né? Tem que avaliar porque pode ser até um caso de cirurgia. E a gente tem as dores nociplásticas, né? Que normalmente as pessoas chamam de dor crônica. Na verdade, a nociplástica é que existe uma plasticidade no sistema nervoso central, né? Uma sensibilização. E como eu consigo, e você consegue fazer com que essa dor, né? Vamos dizer, uma dor aguda, aquela que a pessoa sente a lombar hoje, né? Sente 1, 2, 3 dias, porque a dor aguda ela é determinada até 2 semanas. Se essa dor passar for maior que 3 meses, aí a gente já tem uma dor crônica. Mas se você tem aquela mania por isso que eu falo da resiliência, se você tem aquela dor lombar e você sempre lembra, se você está sempre se protegendo, se você está mantendo uma hipervigilância, você tende a fazer com que o sistema nervoso central ele crie uma sensibilidade à dor e essa dor acaba se cronificando. Então, assim, quanto entra a questão da resiliência na dor, vamos dizer, você teve um quadro de dor aguda, você tem que tentar não se limitar e nem ficar hipervigilante, porque o simples fato de você ficar pegando naquela dor, você vai sensibilizar o local e você vai gerar uma alteração nociplástica, uma alteração plástica nesse tecido e, consequentemente, o sistema nervoso vai ficar mais perceptível para aquele local. Então, você acaba gerando uma sensibilidade. Então, quando você tem uma dor lombar crônica, você tem uma alteração nociplástica no sistema nervoso central. Então, a gente tem que se atentar. Como eu falei, a melhor maneira de se tratar uma dor é educação e resiliência, porque você tem que induzir com que essa pessoa se movimente por mais que ela tenha uma dor crônica. Desculpa, uma dor aguda e inespecífica. Né? Agora, você tem uma lesão, ele bateu, há uma luxação, aí não. Aí a gente, lógico, você tem que ter um repouso para aquela inflamação passar. Agora, se é uma dor inespecífica, você tem a tendência de ser resiliente. Beleza? Então vamos aqui para bandeiras, né? A gente tem que se atentar e isso é extremamente perigoso, né? Por mais que seja de probabilidade pequena, existe o risco. Existem as pessoas que vão sentir dor com bandeira amarela, que você já pode perceber. Se você percebe que uma pessoa ela tem um humor deprimido, se ela tem uma crença de dor e de repouso, essa é uma pessoa que vai chegar a cronificar essa dor. E pasme, até há pessoas que fazem abuso de atestado, ou seja, essa dor ela vem de fator social de benefício, né? Aquela pessoa que sempre quer evitar de trabalhar, né? Quem quando era criança não queria ir para a escola falou que estava doente e acabou ficando doente de verdade. Então assim, você implantou aquela crença dentro de você e ela acabou acontecendo. Então esses tipos de pessoa são pessoas que têm bandeira amarela. Né? A gente consegue
A gente, como profissional de educação física, consegue reabilitar, mas aí entra muito o trabalho, principalmente o trabalho do fisioterapeuta, né, com essa intervenção com pessoas que têm dor e apresentam uma deprimida, apresentam essas crenças. Agora, se a pessoa tem dor e a pessoa usa um protocolo acertativo para aquela dor e 6 meses após aquela quadro, a dor não passa, usando a metodologia, né, que é direcionada para aquele quadro, aí tem que começar a se preocupar, porque essa pessoa ela pode ter bandeira vermelha. O que seria bandeira vermelha? Cadê? Desculpa. 10% da dor lombar pode estar associados a tumor, de 1 a 2% pode estar associado a tumor, infecção, né, doenças reumatoides e compressão. Então, a partir do momento que a pessoa passou ali 6 semanas com um tratamento que é direcionado para aquela dor e a dor não passa, aí o ideal é essa pessoa direcionar o cliente, paciente, aluno, enfim, para o médico para poder fazer um exame. Porque a dor ela pode ser refletida, né? Você pode ter algum problema nos rins e isso passar para a lombar, né? Eu relatei esse caso no começo do ano, que eu tive um problema renal e doía da minha cervical, da minha lombar até a minha cervical, então foi uma dor referida, né? Não foi uma dor lombar. Porque a gente entra na questão da face, ontem a gente falou bastante de face, hoje eu não vou entrar tanto. Mas eu quero deixar aqui agora para vocês qual foi a definição do IASP, que é o instituto mais renomado de estudador do mundo, né? E eles atualizaram, porque a definição de dor era de 1979 e agora saiu novamente uma nova definição de 2020. Então, bora lá. Dor, uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual ou potencial. Ou seja, a dor ela não precisa ser advinda de uma lesão no tecido. Uma potencial chance de lesão já pode gerar dor, porque a dor ela vai estar envolvida, como eu falei, com as experiências de vida da pessoa, né? Você já deve ter visto, ou talvez até você já tenha passado por isso, de você, vamos dizer, você chutou ali a quina de uma porta e doeu muito. O simples fato, às vezes, de você só passar a olhar ou lembrar, aquilo dói, né? Chega até a arrepiar um pouquinho na cabeça. Então a dor ela não pode ser determinada somente pela lesão. A experiência de vida também leva à dor, né? Aí eu tirei uns insights aqui. Dor é sempre uma experiência pessoal, influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. A gente falou dessa questão social, né? Se você está no meio da galera, você se machuca, você segura essa dor. Então você modula a dor pelo fator social, beleza? Através das suas experiências de vida, a pessoa aprende o conceito de dor, né? Se eu sou um cara que cresci na cidade, né? Andar descalço para mim gera uma dor absurda. Então, para uma pessoa que mora na roça, que sempre andou descalço, enfim, para ela andar descalço não gera dor nenhuma. Então, a minha experiência de vida faz com que eu tenha uma maior percepção de dor. O relato de dor de uma pessoa tem que ser sempre respeitado. O que eu vejo na academia? O aluno fala, professor, estou com dor no joelho. Não, continua. Né? Tem muito disso. A gente tem que ver o porquê dessa dor, a gente tem que pesquisar, né? Não pode chegar simplesmente e falar, continua. Por mais que eu pregue aqui sobre resiliência, mas a resiliência está associada a uma dor inespecífica, né? Uma dor aguda, vamos dizer, você agachou e sentiu o joelho, lógico que não vai continuar, porque é uma dor aguda. Agora, se você mostra que os exames não tem nada, ou tem algum tipo de condropatia, e essa dor vai se cronificando, aí sim você tem que ter resiliência, você tem que dar continuidade a esse trabalho. Você não pode simplesmente ficar repousando acreditando que a dor vai passar, né? A não ser quando você consegue passar daquele processo inflamatório. Aí sim a gente entra com a tal da resiliência. E então um relato que é bem interessante. Descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. Incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou animal a sentir dor.
Então, assim, tem um estudo que eu acho bem interessante, que é feito com os aborígenes aborígenes australianos, né? Culturalmente, nessas culturas, digamos, entre aspas, mais primitivas, de pessoas que vivem ali mais, digamos, próximo daquilo que a gente evoluiu, que ainda são considerados caçadores-coletores, que caçam, enfim. Culturalmente, entre eles, é vexoso, é feio falar que tem dor. E eles nem podem, porque eles dependem da caça. Então, assim, eles vão caçar sentindo dor, né? Se um animal for atrás deles, eles vão correr mesmo sentindo dor. E a gente vai falar sobre essas questões de incompatibilidade, né? Porque pensa, você morando na savana africana, você tem dor lombar, você não vai poder repousar. Se você repousa, você vai ser uma presa fácil para algum predador. Enfim, então entra a resiliência nessa questão. Então, nesse estudo com esses aborígenes australianos, o que eles perceberam? Existia a cultura deles de não ser queixosos, só que a partir do momento que entrou o modelo biopsicossocial na tribo, né, os médicos, paramédicos, enfim, enfermeiros, começavam a ensiná-los a não ter posturas errôneas, né, que é uma besteira, isso não existe. Ensinavam eles a, digamos, entre aspas, se movimentar com qualidade, apresentar cadeiras, tirar eles da posição de cócoras para sentar em cadeiras. O que eles começaram a perceber? Que os aborígenes começaram a se tornar mais queixosos. Então, assim, a questão cultural começou a afetá-los, né? Eles não reclamavam, por mais que eles tivessem dor, eles não questionavam. E para a gente fechar, tem um estudo que eu acho extremamente interessante, que a gente vai falar ainda, a questão de evolução, antropologia do movimento, filogenia, ontogenia. Essa entra um pouco na filogenia, né? E incompatibilidade, porque a gente não evoluiu para estar numa cidade de pedra, a gente evoluiu dentro da savana, né? Então, caminhar 30 km por dia é o mais saudável. Se movimentar por 6, 7, 8 horas é saudável. O repouso ativo é extremamente importante, né? Que é o famoso ficar de cócoras, porque você tem uma ativação muscular ali. O se movimentar numa cadeira, né, é uma adaptação que a gente tem, uma adaptação moderna, né, digamos, para essa cultura de sentar em cadeira. Então, sempre se movimentar é importante. E tem um estudo bem interessante que eles pegaram o desgaste de coluna de seres humanos, foi na Califórnia, foi em torno de 12 mil pessoas, e fizeram um comparativo com o desgaste da coluna de grandes primatas, chimpanzé, orangotangos, gorilas, que vivem na floresta, né, que são livres, digamos assim, que vivem aquilo para que evoluíram. E pasmem, nós seres humanos temos mais desgaste na coluna do que esses primatas que vivem na natureza. Ah, tá, mas é comparar primata? Sim. Aí eles pegaram esses parâmetros, né, esses desgastes dos primatas, e fizeram um estudo comparando com primatas que vivem em cativeiro. E pasmem, os primatas em cativeiro, que eles vivem em um local onde eles são incompatíveis, né, tem mais desgaste na coluna do que os primatas que vivem na savana, na floresta, enfim, que vivem livres. Então isso mostra que a incompatibilidade que a gente tem hoje traz essa gama de dor, essa gama de desgaste. Por mais que o desgaste seja natural, né, e muitas das vezes não vai apresentar dor, mas mostra que a incompatibilidade que a gente vive hoje é um fator que influencia o desgaste em dor. Então, assim, quanto mais a gente se movimentar, melhor, porque a gente evolui a partir do movimento, né? Então, a ideia é essa, porque a gente vai ter uma remodulação sensorial da face, uma remodulação hormonal da face, consequentemente diminuindo essa percepção e remodulando essa dor. Então, o importante é sempre se movimentar, beleza? Pessoal, vamos encerrar agora. Quem tiver alguma dúvida, pode me procurar no inbox. E vamos dar aquela moral, né? A gente está aqui 6h30 preparando material de qualidade e a gente ainda vai falar. Hoje eu não entrei na neurociência da dor, eu só entrei em alguns estudos que, cara, eu acho extremamente importante. Eu gostaria que todo profissional de educação física visse, para parar de determinar que algo vai ter dor. Porque eu até postei um artigo no meu Instagram mostrando que discinese escapular é um padrão de variabilidade anatômica, é normal. Tem um estudo que mostra que a posição da escápula
não associa a dor, não consegue associar a nenhum tipo de dor no ombro. E a gente tem muito disso, de padrão postural, enfim. E a gente peca, né? A gente faz um trabalho muito limitado. Sim, limitado. Por mais que seja bonito tudo que a gente está fazendo, de técnica, a gente está se limitando. Porque a gente pode ir muito além. E a gente está se prendendo em certas coisas que a ciência não consegue associar. Beleza? Então nós temos que ter essa visão um pouco mais voltada para dentro da ciência e não para achismo ou replicar aquilo que a gente ouviu. A gente escutou, a gente tem que ver, pesquisar e ver se é válido ou não. Senão a gente fica parecendo um tagarela que só imita o que alguém, algum líder fala. Então vamos tirar aquele print, hoje é com a xícarazinha mais infantil, para a gente poder compartilhar e fazer com que mais pessoas vejam essa live e a gente consiga compartilhar mais conhecimento dentro da nossa área. Beleza? Preocupa não, Luciano. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar em inbox, eu tenho o maior prazer em responder. Beleza, pessoal? Agora, vocês acham que a minha vida é de príncipe, de ficar aqui na Breaking Minds, relaxando? Não. Vou dar aula agora. Tenho meia hora para chegar lá na academia e atender meus alunos. Tranquilo, pessoal? Então, tenham um bom dia, tá? Vamos entender um pouco mais de dor. A dor, eu vou estar falando sempre sobre ela aqui nas Breaking Minds. E a gente ainda vai ter uma aula de neurociência da dor. Beleza? Um abração e obrigado por quem esteve comigo até o final. Beijo!